Muito obrigado, Deus, porque um dia os nossos olhos se abriram. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós ouvimos a Tua voz. Muito obrigado, Deus, por ter nos amado tanto e ter dado Teu Filho Jesus para nos resgatar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Você pode se assentar. Hoje é a noite que nós podemos celebrar a ceia do Senhor. E quando nós vemos a palavra celebrar, nos vem à mente que nós celebramos tantas coisas na nossa vida. E às vezes queremos estar com alguém para celebrar, às vezes só a presença da pessoa. Aí fazemos um jantar, um almoço, um café, para celebrar. Mas sempre, para uma celebração tem um motivo. E hoje é a noite da ceia, de celebrarmos a ceia. Então nós precisamos lembrar qual o motivo pelo qual nós estamos celebrando. Eu quero te trazer alguns versículos para lembrar o que Jesus fez por nós, porque com o passar do tempo, nós corremos o risco de achar normal, de não achar tão grande o que Ele fez. E a palavra, que é luz para o nosso caminho, ela nos mostra novamente qual é o motivo. E o texto nos diz... O primeiro texto está lá em Isaías 9, versículo 2 a 4, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte, raiou a luz. O texto aqui nos fala que havia um povo que andava em trevas. É claro que esse texto está se referindo que Jesus viria lá do Antigo Testamento, que está sendo citado. Mas já está mostrando Jesus, que é a luz do mundo. E eu me identifico nisso. Que um dia eu estava em trevas. Eu não sabia de onde eu tinha vindo, o que eu estava fazendo aqui e qual que era o meu futuro. Eu estava numa escuridão. E aqui diz que o povo que jazia, ele andava pelas sombras da morte. Ele viu grande luz. Você viu a grande luz? Essa luz brilhou no seu caminho. É um motivo para começarmos a celebrar. Aí continuando o versículo: fizestes crescer a nação e aumentastes a alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Esse versículo, essa parte do versículo que diz que eles se alegravam diante de Deus, como quando eles colhiam, faziam a sua colheita. E aí eu quero perguntar para você, o que tem alegrado o seu coração? Às vezes é um carro, e aí quando ele chega tão esperado, e aí aquela alegria. Às vezes é uma casa tão sonhada. E aquela alegria de estar naquela casa. De ter conseguido conquistar aquela casa. Mas aqui nos diz que eles conheciam uma alegria maior. Aqui diz que eles se alegravam diante do Senhor, como na colheita. E é algo para nós pensarmos nessa noite. E aí nós precisamos também saber o motivo mais forte no nosso coração. E lembrar em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus.
nós estávamos com um destino miserável para as nossas vidas. Embora nós não soubéssemos, nós estávamos perdidos e destinados ao inferno. Por isso, o grande amor de Deus veio através do seu Filho. E a Bíblia nos diz que somos sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. E ainda em Efésios diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. E ainda em Colossenses está falando uma verdade tão grande. Pense, se você já teve uma dívida, que você não via a hora pagar aquela dívida, e às vezes ela parecia impagável, como eu tenho visto em muitos casos. Parecia que aquela dívida lá era impagável, e a aflição invadia o coração, porque não podia pagar. Sabe, mesmo que nós não soubéssemos, nós tínhamos uma dívida espiritual. Tinha um decreto de morte sobre nós, de afastamento para sempre de Deus. Havia esse decreto. E a Bíblia nos diz que Ele cancelou, havendo cancelado o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Pense nessa noite. Qual que é o motivo que nós podemos celebrar? Nós temos que ter muito forte qual que era o outro destino que nós tínhamos, para a gente celebrar o que Ele fez por nós, a sua dívida espiritual, aquilo que te condenava. Havia esse decreto sobre a sua vida. Sobre cada vida que nasce, há um decreto de morte. Há um decreto de separação de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Ele veio e encravou esse documento que nos condenava cada um. Você consegue imaginar? Como se você visse um papel sendo rasgado, um papel que tinha uma condenação sobre a sua vida. É um texto de Isaías que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que o nosso coração agora se encha de gratidão e que possamos celebrar. Todas as vezes que celebrarmos, nós caímos em si e dizemos aonde nós estávamos e Ele nos resgatou. E outro texto de Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nós temos a palavra, nós podemos ouvir a palavra, mas há muitas pessoas que elas não ouviram e elas têm sede, não de água, elas têm fome, não de pão. E Deus está respondendo do que é, da palavra de Deus. E eu quero ler um texto para você maior aqui, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos examinar o nosso coração. Examine-se o homem a si mesmo e coma e beba da ceia. E o texto diz, é o livro de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Porque assim como desce a neve do céu e a chuva, e para lá não tornam sem primeiro regar a terra, fecunde e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno. Eu convido você a fechar seus olhos, se você quiser, curvar a sua cabeça e examine aí. Reconheça os motivos que você tem. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você não sabia que havia um decreto sobre a sua vida, sobre o seu destino eterno. Talvez você não sabia. Mas hoje você tomou conhecimento que Deus te chama pelo nome. Ele quer rasgar o documento que te condenava. Porque só reconhecendo Jesus, todas as nossas dívidas espirituais, toda aquela condenação é tirada. Reconheça diante do Senhor que você talvez não tenha amado como Ele te ama, que você não tem perdoado como Ele te perdoa, que você não tem tido paciência como Ele tem com você, que você não tem suportado os outros como o Senhor te suporta. Reconheça, os pecados são apagados pelo arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Que você possa estar reconhecendo diante do Senhor e pedindo perdão a Ele. Receba o perdão de Deus. Receba esse perdão. O perdão de todos os nossos pecados é perdoado em Jesus. Quando você pegar o pão, quando você pegar o vinho, celebre e agradeça a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode passar a ceia. Cada um pega a sua parte e espera para cearmos todos juntos.
bebendo do vinho. E você pode falar com Deus. O que você vai celebrar hoje? Fale para Ele. Deus que está aqui, onde hoje nós podemos participar, lembrar e fazer memória do corpo do Senhor. Eu quero te convidar agora, nós vamos levantar um clamor pelo estado do Rio Grande do Sul. Pense quantos irmãos nossos hoje, em muitas cidades, não puderam se reunir para celebrar. Muitos deles tiveram, mas são gratos porque estão vivos. E nós agora, nós vamos orar por eles. Nós vamos clamar pela vida deles. Nós vamos interceder agora como igreja. Depois também vou te passar outras instruções que nós vamos fazer. Mas agora o nosso momento é oração. Então nós vamos orar. Então eu quero te convidar. Você entrar junto comigo agora. Na sala do Rei dos Reis. Na sala do trono. Pai, nós entramos agora. Ah, Senhor, nós nos achegamos agora. Nós já estamos na Tua presença, Senhor. A Tua presença está neste lugar. Pai, e nós agora, nós viemos clamar, Senhor. Nós viemos clamar, nós viemos interceder. Nós viemos, Pai, nos colocar, Pai, para pedir sobre as pessoas, Pai, sobre o estado do Rio Grande do Sul. Ah, Senhor, eles que passaram por tantas tragédias agora, tantas enchentes, tantos pais sem lares, tantos as suas casas foram levadas, perderam todas as coisas. Ah, Senhor, há uma tristeza que invade o coração daquelas pessoas, porque é uma tristeza em nós, mesmo de longe, quando olhamos, nós nos ficamos tristes. Ah, Senhor, nós pedimos agora,
Vem sobre aquele estado, o estado do Rio Grande do Sul, com a tua graça, Senhor. Vem sobre o estado do Rio Grande do Sul, com a tua misericórdia, ó Deus. A tua misericórdia sobre as pessoas, Pai, aqueles que perderam todas as suas coisas, Pai, aqueles que perderam todos os seus pertences. Ah, Senhor, uma tristeza talvez invada o coração. Ah, Senhor, e essa tristeza é só o Senhor que pode tirar. É só o Senhor que pode vir. Senhor, então eu te clamo e peço, Senhor, sobre a tua graça, sobre aquele pessoal, sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo. Pai, eu peço a tua graça, eu peço a tua paz, Pai, que venha sobre eles. Eu peço a ti, Espírito Santo, o teu consolo. Ah, Espírito Santo, vem, tu és o consolador. Tu és aquele que nos abraça. Tu és aquele que nos guarda. Vem, Espírito Santo, sobre aquele estado. Ah, Senhor, tantas pessoas perderam seus entes queridos, seus parentes, mães que perderam seus filhos, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam pais, e tantos parentes, amigos, conhecidos. Ah, Senhor, não há o que fazer se não for a tua graça e misericórdia. E nós clamamos agora, Pai, sobre aquele estado. Clamamos, Senhor, que o Senhor venha. Estende as suas mãos, Pai, poderosas sobre eles. Vem, Espírito Santo, trazer consolo para aqueles que precisam de consolo. Vem, Espírito Santo, trazer a paz. Vem trazer a tua graça. A tua graça para que eles não venham desistir. A tua graça, Senhor, para que eles continuem a caminhada. Vem fortalecê-los, Senhor. Vem fortalecê-los, ó Pai. Ah, Senhor, sobre os nossos irmãos, que muitos perderam as suas igrejas, suas casas, nós clamamos também, Senhor. Nós clamamos sobre eles. Vem sobre a vida deles, Pai. Vem, Senhor, com a tua intervenção divina. Nós pedimos a ti, Senhor. Pedimos que tu venhas intervir, Senhor. E tu venhas, Senhor, sobre a necessidade de cada um. E tu venhas, Senhor, sobre a vida de cada um. Ah, Senhor, nesses momentos onde as pessoas voltam seus olhos, seus ouvidos para ti. Então, Senhor, que hajam pessoas que levem esse aconchego da tua palavra, que levem o aconchego do teu amor, que levem o aconchego, Senhor, da tua graça. Ah, Senhor, essas pessoas, Pai, levanta lá, Senhor, pessoas que venham falar da tua graça e do teu amor, Pai, sobre a vida desses outros, Pai, que nunca ouviram falar. Que seja uma oportunidade deles conhecerem o teu amor, deles conhecerem o teu poder, deles conhecerem o Senhor Todo-Poderoso. Mas não só o Senhor Poderoso, Deus, mas o Pai que ama, o Pai que cuida e o Pai que protege. Ah, Senhor, vem sobre aquele estado, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pela vida daquelas pessoas. Nós clamamos pela vida dos nossos irmãos que temos naquele lugar, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, dar força para eles, para que eles continuem perseverantes. Dá força, Senhor. Restaura aquilo que precisa ser restaurado neles, Pai, para que eles consigam prosseguir no caminho rumo, Senhor, ao alvo, que é chegar em Ti, Jesus. Te peço, Pai, pela vida de cada um, sobre aquele lugar, no nome santo de Jesus. Amém, 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 querido. Você pode acender a luz para nós lá, por favor, para que você olhe para o seu irmão, cumprimenta ele, abraça ele, diz: você está no melhor lugar. Você é grato porque o Senhor tem feito na sua vida. Sim. Eu quero te dar alguns avisos e alguns recados. Acabamos de orar aqui pelo estado do Rio Grande do Sul e nós, como várias igrejas, várias pessoas, nós também vamos entrar um ponto aqui de arrecadação. Então, se você tem alguma coisa para doar, você pode trazer aqui na igreja. Mas, querido, é para você trazer alguma coisa que pode ser usado. É para, talvez, você vai ter que ir lá no seu guarda-roupa e pegar a roupa que você usa no dia a dia. Não é aquilo que não presta. Se não serve para você, não presta para você, não presta para ninguém. Então pegue a melhor coisa que você tem lá, coloca diante de Deus
e traz para que nós possamos estar enviando. Vão sair, né, aqui de Santa Catarina, que tem saído vários aviões, helicópteros, o pessoal tem levado, hoje de manhã já nos informaram. Então, vou pedir para que você traga. E vou pedir para que você fique atento às redes sociais, porque nós vamos colocar uma lista lá que fica mais fácil. Senão a gente se concentra tudo numa coisa só, e às vezes as pessoas, nesse primeiro momento, eles precisam de várias coisas. Então, a gente vai se concentrar em algumas coisas. Então, a primeira coisa que nós vamos nos concentrar é material de higiene pessoal. Limpeza ainda não adianta trazer, gente, porque ainda vai um tempo para eles começarem lá. Então, material de higiene pessoal, roupas, né, lençol, cobertores. Então, você pode estar trazendo aqui, e nós vamos ter um pessoal aí que já está organizando. Hoje de manhã a irmã já saiu ali com a ideia. Nós vamos fazer kits para organizar, para eles já saírem prontos daqui. Outra coisa, querido, se você for doar sapato, amarre. Se for tênis, amarre um cadarço no outro para não se perder. Passa uma fita para que vá o par junto, porque senão chega lá, é cada um para um canto. Então traz assim mais organizado, porque eles não têm nem onde pôr lá para organizar e separar todas essas coisas. Então nós queremos fazer da melhor forma aqui, para já sair separado. Então, você que gosta de trabalhar nessa área, nos procure, porque essa semana nós vamos estar reunidos e separando. E isso, gente, tem que ser tipo, né, a toque de caixa. Então, amanhã nós estamos recebendo aqui na igreja, a partir das 14h30, a secretaria está aberta, você pode estar trazendo cesta básica, alimentos, material de higiene pessoal e roupas, roupa de cama, lençol, cobertas e todas essas coisas, travesseiro, você pode estar trazendo. Então, fica atento, vai ter a listinha lá na nossa rede social, ok? Aí nós vamos estar passando a informação e você pode estar nos procurando e nos perguntando. Também um recado que eu quero dar para você é que semana que vem, dia 11, sábado, nós temos o Brave. E o Brave é um momento onde os nossos jovens se reúnem, a partir dos 16 anos, para que eles estejam aqui, tem uma palavra com eles, eles compartilham um momento só deles e várias coisas da idade deles. Então, isso acontece entre 16 até 25 anos, 28 anos, você pode estar participando aqui conosco do Brave. E o Brave também, eles vão ter o congresso, que eles vão, só que ano que vem eles estão meio antecipados já. Para o carnaval, eles já estão fazendo uma junção, porque tem ônibus, vão para o Paraná, então, para que isso fique mais diluído, ou aqueles que não podem, né, estar pagando integral. Então, no final do culto, eles vão estar vendendo um lanche lá, eu acredito que é um doce, é um bolinho lá, então você pode levar para a sua janta, já fica de sua sobremesa. Aí você já come lá a sua sobremesa, ok? Nós também temos o nosso imersão, já está no aplicativo, já subiu o aplicativo, vai ser aqui na igreja. Então, você que já fez o estudo fundamento, você quer crescer, deslanchar na presença de Deus e ter mais conhecimento, vem fazer, e não fez ainda, vem para o imersão, vem estar aqui nesse encontro, vai ser algo abençoado para a sua vida e vai te impulsionar você ter um crescimento maior na presença de Deus. Então, já está lá no aplicativo, você já pode fazer sua inscrição. E eu quero falar um pouquinho com as mulheres. As mulheres estão aí? Tem algumas aí? Glória a Deus. Quero te dar um recado, querida. Esse mês de maio nós não vamos ter o Quinta Mais Mulher. Pois é. Mas, se você está com o teu marido, dá uma cutucada nele, porque nós vamos ter o Quinta Mais Casal. Então, você vai trazer o seu marido. Nós temos um projeto para apresentar aqui, algo de um encontro de casais. Então, você vem na Quinta Mais, vai ser dia 30 de maio, casal. Então, os casais vêm para o Quinta Mais Casal, que vai ter algo especial para vocês. E o meu último recado é: amanhã tem impulso. O impulso sempre você sabe que é para os voluntários e para todo o corpo de liderança. Mas amanhã, voluntário, você não precisa vir, você está de folga. Amanhã o nosso impulso é direcionado para os pastores, coordenadores, líderes de hub e co-líderes de hub. Então, essas pessoas é primordial, convocação, você tem que estar aqui, porque tem algo direcionado para os hubs. Então, amanhã, às 20 horas, esperamos vocês aqui. Amém, ela não deixou pegar no microfone dela, viu? Que benção, meu amado. Deixa eu te dar uma breve comunicado. Semana passada eu estava em Manaus, ministrando aquele povo,
um povo sedento, né? Um povo onde o evangelho, claro, evidentemente chegou lá, tem muitos trabalhos maravilhosos nos ribeirinhos do Amazonas, nas tribos indígenas, tem muita coisa lá, mas não tem o tanto de coisa que às vezes nós aqui no sul ou no centro oeste para baixo experimentamos e vivemos, né? Então é tão bom você conversar com pessoas sedentas, né? Pessoas que desejam um profundo de Deus, e foi assim, uma vida extraordinária em várias frentes, né? Não vou ter tempo de explicar isso, vou deixar para a semana que vem, mas o fato é que, lembra que eu falei para você, essa é a maior série que eu já preguei na vida, né? Uma série expositiva, 21 semanas dentro de 1º e 2º Samuel, e dentro desse planejamento eu decidi em alguns momentos fazer algumas pausas dentro dessa série, tanto para você absorver, né? Tem alguns homens que estavam reclamando da minha última palavra, que ainda está doendo as costas, enfim, dá tempo de você se recuperar, sarar para vir as próximas, né? Então, em alguns momentos da nossa série, dentro desse ano, nós vamos fazer algumas pausas. Então, a gente está dentro dessa pausa agora, da nossa série. Na semana que vem nós retomamos ela, depois vamos fazer mais uma pausa ainda, enfim. Mas enquanto essas pausas da nossa série, né, de palavras de 1º e 2º Samuel acontecem, os hubs continuam, e quem está dentro do hub sabe que você está vivenciando alguns questionamentos mais profundos em cima do texto, não necessariamente da palavra que eu trouxe aqui, e você que não está em nenhuma dessas coisas, eu quero te encorajar, enquanto nós estamos na pausa da série, você continuar fazendo o teu devocional, você abrir tua Bíblia de manhã, lá em 1º Samuel, que ainda nós estamos até o capítulo 28, foi o que nós vimos até agora, e reler algumas coisas, e pedir o que o Senhor está falando contigo. Eu não concordei com aquilo que o pastor viu lá, aí de repente você olha, daí o Espírito Santo te dá mais uma chicotada lá, enfim, ele vai te movendo dentro desse processo. Então, querido, não é porque nós não estamos trabalhando aquela área que nós vamos abandonar isso aqui, deixar, porque eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou pregar, por exemplo, 1º e 2º Samuel de novo na igreja. Pode demorar anos, pode ser que não venha acontecer mais, porque tem tantos textos para a gente aprender. Então usufrua desse momento. Esse é um ano onde nós decidimos estar ali mais de 6 meses em cima de toda uma história que começa lá de um profeta, que Deus levanta um rei que não deu muito certo, que depois levanta um outro, que todo mundo tem uma esperança absurda nele, ele cumpre muita expectativa, mas ele também decepciona, como todo ser humano. Enfim, vai ter parte ainda do louvor que a gente ainda não chegou, tem tanta coisa a ser explorada. Enquanto nós estamos na pausa dessa série, que você possa usufruir, tanto lá nos hubs, quanto no teu devocional pessoal. Esse é o meu encorajamento para você, para que você aprenda que tudo aquilo que você ouve aqui na igreja, em especial no domingo, não é um negócio para entrar na caixinha e deixar de lado na segunda-feira, mas tem que ser incorporado na tua vida. Entra na mente. Aqui a gente está aqui para tentar elucidar o teu entendimento, para poder descer aqui para o coração, porque uma vez que entrou no coração aqui é a fonte da vida, e aí tem que entrar dentro da prática diária. Amém? Se coloque de pé mais uma vez então. Dani, vem aqui por favor. Pedir para o Daniel separar essa palavra para mim, dentro desse processo, né? Nossa igreja tem vivenciado tantas coisas, tantas frentes diferentes sendo levantadas, tantos ministérios. Aliás, você que vai trazer a tua doação na terça no Hype, o pessoal está recolhendo também. Então, se porventura você não consegue de tarde, terça à noite aqui, você pode vir e deixar a tua doação aqui. E dentre tantos líderes que o Senhor tem levantado, né? O Dani já está aqui antes de mim na igreja, né? É um líder precioso, maravilhoso, e pedir para ele trazer algo que eu penso que vem do coração de Deus. Eu sou tão abençoado quando eu converso com ele, quando a gente, né, traz as coisas de Deus. Às vezes nós entramos em umas discussões meio mais profundas, depois dali não sei lá quanto tempo nós retomamos uma conversa, e aí vê que alguma coisa caiu. Então abre teu coração, porque é meu irmão de sangue, meu irmão na fé, né? Tem derramado tanto sobre a minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo de maneira profunda. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai querido, é uma graça para nós podemos caminhar em família, Pai. Ainda mais, pessoas estão perto, para mim ainda mais especial, Senhor, além de um irmão da fé, um irmão de sangue, Pai. Eu sei que Tu tens coisas muito preciosas para derramar sobre nós através da vida do Daniel, Pai. Nós, como igreja, nós abrimos nosso coração para que o Senhor elucide a nossa mente, nos mova de lugar nessa noite, Pai. Muitos tesouros que talvez nós colocamos e depositamos a fé e a esperança, que sejamos alinhados nessa noite, que a Tua palavra seja viva, eficaz, penetrante, através da vida do Teu Filho, haja um transbordar sobre nós hoje. Nós recebemos em nome de Jesus, amém. Vamos receber o nosso irmão com carinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar? Glórias a Deus. É um desafio. Nós oramos aqui pelo Rio Grande do Sul, que tem um momento de tristeza,
e ao mesmo tempo nós celebramos algo que é motivo de tanta alegria para nós, que é a salvação que Jesus nos proporcionou. Hoje é um culto de salvação, nós relembramos aquilo que Jesus fez por nós, e é um privilégio, eu dizia pela manhã e digo agora novamente, é um privilégio poder desfrutar desse banquete que é a palavra de Deus, e tem sido um banquete domingo após domingo, se debruçar na palavra, se alimentar da palavra. Eu gostaria de falar contigo a respeito do maior tesouro, um tesouro escondido, e quando eu digo escondido, eu quero dizer que muitas vezes não percebemos, ou muitas pessoas não percebem esse tesouro, não descobriram ainda esse tesouro, ou não percebem o seu real valor, subestimam o valor que esse tesouro tem. Mas da mesma maneira que alguém que está procurando um tesouro, um caçador de tesouro não vai encontrar nada se ele ficar só olhando para a pá ali, eu quero convidar você a pegar a tua pá, da tua mente, do teu coração, do teu entendimento, e cavar comigo nessa mensagem. Gostaria que você fosse ativo, não apenas assistisse, ouvisse, mas o tempo todo tentasse entender. Isso é o que eu quero dizer com cavar, tentar entender o que Deus está querendo falar comigo, o que Deus está querendo falar contigo, que tesouro é esse, e onde está esse tesouro. E para isso eu gostaria de começar estimulando a tua mente com algumas perguntas. Pensa aí, o que você pode listar na tua vida de riquezas? O que você tem na vida que você pode dizer, isso aqui são riquezas, são coisas que eu possuo de valor? O que você tem? Pense. E dessa lista aí, o que você pode considerar um tesouro? O que se destaca dos demais? E você pode considerar um tesouro? Você venderia tudo que você tem para desfrutar desse tesouro de maneira completa? Pense. Se você não venderia, talvez esse não seja o maior tesouro de todos, mas agora que você está pensando sobre isso, provavelmente buscando no teu coração, na tua mente, cavando, eu oro para que Deus mostre para você, para todos nós. Eu oro para que, assim como na passagem que foi lida pela pastora aqui na ceia, que Deus encheu o seu povo de alegria, e com alegria eles estavam diante de Deus, da mesma maneira que quando colhiam e quando venciam as guerras e desfrutavam dos despojos. Eu oro para que você encontre o maior tesouro de todos. Se uma vez encontrado, seus olhos brilhem. Se uma vez eles apagaram, que eles brilhem novamente, e você seja cheio de Deus, cheio de alegria, ao ponto de você sair daqui hoje, em nome de Jesus, transbordante de alegria. Quem quer isso, diga amém. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. E eu quero te convidar então a cavar um pouco mais nessa palavra, começando pelo livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Hoje em dia todo mundo está no celular e a gente fica até meio folgado com a letra, com a palavra ali, mas eu te encorajo a você sempre tê-la aqui em casa e você manejar bem a palavra, A palavra de Deus diz: apresentai-vos a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que treinar com essa espada, Então lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, conta uma história que muitos devem conhecer, como a história do jovem rico. Apesar desse texto aqui não chamar ele de jovem, é a história que está aí contada em mais de um evangelho, e nós conhecemos como a história do jovem rico. E o que ela diz? Imagine você aí com a tua mente ativa, e pondo-se Jesus a caminho. Jesus, como de costume, agora a gente tem uma imagem, a gente em algum momento da nossa vida a gente tem uma imagem de como é Jesus, e aí por causa do The Chosen, talvez venha lá o ator do The Chosen para você, Jesus lá no caminho, talvez com o capinzinho lá na boca, que nem o ator, mas seja como você imaginar, Jesus ele se coloca a caminho, provavelmente rodeado de pessoas, às vezes demais, às vezes menos, mas o que acontece? Correu um homem ao seu encontro. Imagine isso, Jesus rodeado e alguém vem correndo, você está ali andando com seus discípulos, conversando, e alguém vem correndo, sei lá de que direção, ele vem correndo e se ajoelha diante de Jesus, e ele diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que você me chama de bom? Bom só tem um, e é Deus. Você conhece os mandamentos?
E Jesus vai listar ali, cada um dos mandamentos, alguns deles, né? E no versículo 20, esse jovem responde: mestre, tudo isso que você está falando, eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, guarde isso, Jesus fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, então você vai ter um tesouro no céu, então me siga. Uau, Jesus está fazendo aqui o grande convite, querido, não sei se você percebe, ele não fez esse convite para todo mundo desse jeito que ele está fazendo aqui, mas ele disse: me siga, vai, vende. Ele está pedindo uma mudança de vida, ele está pedindo algo especial, para que ele fosse um discípulo dele, para que ele fosse uma testemunha de maravilhas que ele estava operando. E ele fala: me siga. E o texto continua dizendo: esse jovem, ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas posses. Mas espera aí, esse jovem foi aquele que veio correndo, empolgado, desejoso, com fome, e eu acredito que havia uma fome no coração dele, havia algo, se ele se sentisse completo, ele não ia buscar alguma coisa a mais em Jesus, então havia uma fome dentro dele, ele veio todo empolgado, depois de algumas palavras, ele se levanta, não gosta muito do que ele diz, fica contrariado, sai triste, e o texto diz, porque ele tinha muitas propriedades. Mas o que Jesus falou que no fim das contas causou essa reação? Vamos ver um pouquinho mais. O jovem chama Jesus de bom mestre. Ele começa assim, né? Talvez ele leu aquele livro lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Falou: vou me preparar, vou chegar lá, vou vir correndo, vou me ajoelhar, vou chamar, capturei a atenção dele, agora vou começar já elogiando, é bom mestre, não sei, estou conjecturando, e ele chama de bom, e aí Jesus já começa o processo, Jesus percebendo quem era esse jovem, percebendo aquilo que ele ainda não estava vendo, e querendo já mostrar, Jesus fala: por que você me chama de bom? Bom só tem um. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse isso? A gente fala que Jesus e Deus são um só e tal, Jesus não é bom? Jesus disse isso com um propósito, ele não disse por acaso, e aí nós precisamos tentar, toda vez que nos expormos a palavra, tentar entender por que Jesus fez isso. Jesus não desperdiçava palavras, essa aqui é a verdade, a gente não vê isso na palavra, e isso me faz lembrar de uma situação que eu passei em um hotel uma vez. Eu viajava atendendo muitos hotéis, e era comum a gente ter a oportunidade de falar de Deus, falar da Bíblia, falar da vida, era comum, eu conversava com os funcionários, até com os hóspedes, né? Teve até uma vez que eu falei com o pessoal do Tradição, que era uma banda, que era, na época ainda estava Michel Teló, eles me chamaram lá no quarto, falei de Jesus para eles, eu falava, quando me dava a oportunidade eu falava, mas essa situação aconteceu em Campos Novos, eu estava em Campos Novos, e o grupo de funcionários era um grupo de jovens, assim, pessoas todas novas. Eles até achavam que eu na época tinha 28 anos, e eu devia ter uns 20 no máximo, 18, 20, e alguém, eles estavam debatendo lá a respeito de Deus, de alguma coisa assim, tinham pessoas de várias religiões, e alguém perguntou o que eu pensava, e isso era bem comum, né, bem propício, né, eu ficava pronto esperando: Senhor, a pessoa perguntou, então é a oportunidade que eu tenho. E quando eu comecei a falar, um jovem, reconhecendo que alguma coisa em mim, né, a maneira de eu falar, ele perguntou assim, e ele claramente era um evangélico, né? Ele perguntou assim: que religião você é? Provavelmente querendo um aliado, né, na conversa, identificando, né, um identificando ao outro, querendo um alinhado, ele me perguntou isso. E o problema é que ele provavelmente era um cristão novo, e ele estava afastando as pessoas, quase que mandando elas para o inferno. Sabe como é que o novo convertido faz, né? Olha, venha para Jesus, a intenção é boa, venha para Jesus, mas se você não vier, você vai para o inferno. Então ele estava meio que assustando as pessoas. E aí quando a palavra caiu comigo, eu pensei: puxa, se eu falar que eu sou evangélico, eles vão me colocar nesse mesmo pacote aqui, ele já vai achar que, olha, viu, vai tomar todo o que eu falar como o argumento dele. Então acho que Deus me deu sabedoria naquela hora, e eu respondi assim: olha, a religião que eu acredito é ajudar as pessoas, mas eu me considero um cristão, e eu leio bastante a palavra. Quer falar da Bíblia? Vamos falar sobre a Bíblia. E ali, esse jovem, acho que
ficou meio de lado ali, não esperava essa resposta, e eu tive a oportunidade de lançar a palavra de Deus a corações receptivos, né? Fiz muito disso, semeei muito, alguém regou, talvez alguém colheu, eu não sei, minha parte eu fiz, joguei as sementes. Por que eu estou lembrando disso? Por que eu estou contando isso? De alguma maneira essa história, esses jovens para mim se parecem ali, nessa primeira ocasião, onde o jovem rico chama Jesus de bom mestre. Para mim é como se ele estivesse ali como aquele jovem falando assim, ó Jesus, eu sou bom também, né? Você é bom, eu sou bom, é nós, somos bons, somos evangélicos, né? Se identificamos aqui, Jesus. E aí, eu falo algo que ele não está esperando, eu imagino, longe de mim me comparar aqui com Jesus, né? Mas Jesus vem e faz a pergunta que já coloca aquilo ali que ele está pensando em xeque. Bom só tem um, Jesus responde. E aí imagina ele fazendo a conta assim, tinha Jesus, pensava que Jesus era bom, quem que é bom é só Deus, então o que é? Começa já um trabalho, e Jesus não para por aí. Eu imagino que esse jovem estava esperando alguma reação de Jesus, e Jesus pergunta, você conhece os 10 mandamentos? Você acha, querido, que o mais provável era esse jovem conhecer ou não conhecer os mandamentos? Muito provável, na minha opinião, que conhecesse. Jesus também não desperdiça palavras, ele cita lá alguns mandamentos e tal, e o jovem estava esperando isso, aí ele fala, puxa, estava esperando você perguntar, mas é claro, eu faço isso aí, Jesus, eu conheço eles de cor e salteado, mas desde que eu era guri, eu fazia isso, Jesus, eu já obedeci, eu tenho um histórico aqui de bonzinho, tem um histórico legal. Talvez o que ele quisesse ouvir, puxa, você é de uma boa família, você foi bem criado, você está na palavra, você está no caminho certo, não se preocupa, a vida eterna está garantida para você, você vai para o céu, vai ficar tranquilo. Talvez fosse isso, né? Puxa, um homem como Jesus, com o status, com alguém que todos estavam falando, vai me avaliar e dizer, é bom, esse aí é bom, e aí todo mundo vai saber que eu já estava no caminho certo, glória a Deus por isso daí. Talvez fosse essa a reação que ele esperava, mas o que acontece? Jesus faz aquelas perguntas, ele responde, e a Bíblia diz que Jesus o fitou, o encarou, não sei por quanto tempo, eu imagino que Jesus olhou nos olhos dele, e a Bíblia diz que ele o amou. Lembre-se que quem escreve aqui o texto são os apóstolos aqui, nesse caso Marcos. Eu imagino que isso deve ter sido uma situação marcante. A situação vem, todo mundo devia estar olhando para aquela conversa, porque foi uma coisa chamativa, e aí eles prestam atenção, e por um momento Jesus não fala nada ainda, ele olha para ele e o ama. E eu fiquei me perguntando, como é que ele sabe, como é que o autor aqui, como é que Marcos sabia, como é que os apóstolos sabiam que Jesus o amou? Que ele olhou, que ele fitou, eu até entendo, mas como é que eles sabiam que Jesus o amou? E eu penso que eles reconheceram aquele olhar que Jesus estava dando para aquele jovem rico. Imagino que era o mesmo olhar que Jesus usou com cada um dos seus apóstolos, quando ele disse, siga-me. Aquele olhar que fez com que cada um deles tomasse uma decisão que mudou a vida, o rumo da vida deles, mudou o futuro que eles imaginavam para si. Aquele olhar que fez com que Pedro, mesmo cansado, obedecesse Jesus e jogasse as redes. Aquele olhar que fez com que Pedro, mesmo com os barcos cheios de peixes, não pensasse duas vezes para atender o chamado de Jesus. Siga-me. Aquele olhar de amor. Jesus olha para esse jovem e faz o chamado, siga-me. E porque ele ama, você pode dizer isso, porque Jesus ama. Porque ele ama, ele diz. Sabe, eu não estou dizendo para você sair aí jogando verdades na cara das pessoas. Mas muitas vezes, o amor, ele precisa dizer algumas coisas que no momento podem ser tristeza. E a reação da pessoa a essas verdades, ditas em amor, vão determinar se ela vai melhorar ou se ela vai piorar. E Jesus aqui, ele ama este jovem, e porque ele ama, ele fala, e ele diz, só falta uma coisa para você, deixa eu te mostrar. Jesus está percebendo onde está o coração desse jovem e começa a demonstrar, falta uma coisa para você, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres,
que Jesus pediu isso? Você vai ver Jesus em outras situações, nós vamos abordar, que Jesus não pede isso. Por que Jesus pediu isso para este jovem? Jesus sabia, Jesus não pediu tudo o que ele tinha, a verdade é que Jesus pediu o que ele amava. Jesus pediu aquilo no qual ele estava colocando o seu coração. E aí ele diz então, dá uma escolha, olha, larga tudo isso aí. E eu imagino que Jesus estava torcendo por ele, com aquele olhar de amor, sabe, como de repente é representado lá no The Chosen, o Nicodemos, a gente fica torcendo pelo Nicodemos para ele fazer a escolha certa. E eu imagino que Jesus estava ali, dando a liberdade de ele fazer a sua escolha, assim como você e eu temos essa liberdade de fazer escolha. E falando, olha, eu estou te mostrando. Primeira coisa que eu estou dizendo, eu estou te mostrando onde está o teu coração. Eu coloquei agora em conflito o teu coração, para ver se você realmente quer, o que você realmente quer, e eu estou te fazendo uma oferta especial, que era seguir Jesus, de contemplar os milagres e as maravilhas de primeira mão. Mas infelizmente, esse jovem, ele já não cumpria o primeiro mandamento. Ele listou e se orgulhou, mas qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Na versão de Jesus, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E a verdade é que nós vemos aqui, que ele ficou triste, porque ele tinha muitas propriedades. A verdade é que o coração dele estava nesses bens. Não é um problema você ter bens, mas o coração dele estava nesses bens. Ele tinha um outro Deus, as suas riquezas. E ele, você imagina alguém que pensava que estava certo, pensava que estava tudo bem, e agora é confrontado. A Bíblia fala que ele saiu contrariado. Ele falou, não, ele deve ter ficado, não pode ser, não pode ser, não está certo isso aí que Jesus falou. Esse jovem estava diante do maior tesouro de todos, ele não percebeu o seu valor. Imagine alguém caçando um tesouro, e se deparar com um baú cheio de ouro ali, e achar que é latão. É o que está acontecendo aqui. Esse jovem estava ofuscado pelos seus próprios tesouros, por aquilo que ele tinha concluído, por aquilo que ele achava, por aquilo que ele fazia de valor, que ele achava que tinha de valor, seus próprios tesouros, e não percebeu o valor do tesouro que estava sendo diante dele. Deixa eu te perguntar, e se Jesus pedisse para você tudo que você ama? O que você ama? Qual seria a sua reação? Se Jesus tirasse agora, sei lá, tua empresa, tua família? Jesus pedisse o quê? Qual seria a sua reação? Você se conhece o suficiente para imaginar como seria a sua reação. Essa é uma dica de onde está o nosso coração. A nossa reação ao abrir mão de tudo é um sinal de onde está o nosso coração. E frequentemente vai acontecer isso na nossa vida. Deus vai usar para trabalhar. Uma hora Ele vai te tirar de um lugar, vai te colocar em outro, e você vai estar apegado àquela situação, apegado àquele costume que você tinha, e Deus está mostrando para nós, para mim e para você, onde está o nosso coração, alinhando, nos ajudando com amor. Então, como eu disse, não é que há um problema em você ter coisas boas. Eu gosto de coisas boas. Quem gosta de coisa boa aqui? Um pouquinho de luxo, né? Quem lembra de estar com um carro que, de repente, é você aqui. Eu me lembro quando eu tinha um carro que não tinha direção hidráulica, quando veio em direção hidráulica, que maravilha. Quando eu emprestava para meu pai tinha uma direção hidráulica, eu emprestava o meu para ele que não tinha, ele falava, que carroça é essa? A gente se acostuma com coisa boa, a gente gosta de coisa boa, não tem problema nenhum. O problema é que nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. Como a pastora falava já na ceia a respeito da alegria, de como Deus colocou alegria no povo, de como eles jubilavam diante de Deus. Eu falava com o pastor Robson aí num almoço, agora eu estou morando em Tijucas, meu dedinho já está começando a entortar, né? E agora deixa eu baixar aqui, agora eu estou morando lá, graças a Deus compramos uma casa lá, glória a Deus. Alguns me conhecem, viu? Glória a Deus é forte quando o cara sabe que a oração faz tempo já que está fazendo, né? Então eu estou lá, e aí eu falava para o pastor assim, eu não me sinto diferente. Ele me perguntou como é que eu estava me sentindo, como é que eu estava e tal. Eu falei, eu não me sinto diferente. Na verdade, eu até perguntei para minha esposa, né, rapidinho ali, não dei muito tempo para ela meditar, talvez ela não se arrependa da resposta. Eu falei, e aí, mudou a sua vida? Preencheu o seu coração? E daí ela falou, fez uma cara assim, né, tipo assim, não me entendo errado. Não me entendo errado. Eu dizia para ele até que, não sei se eu disse essa parte para ele, mas a verdade é que parece que eu estou de passagem ali, né, e que não é ali, mas
eu gosto, eu aprecio, eu sou agradecido, eu gosto que lá é sossegado, é tranquilo. Você vê aquela criançada jogando bola na rua, que faz tempo que eu não vi aquilo ali. Eu gosto disso. Só que uma casa, ela é só uma casa, se não tiver o coração de uma pessoa lá. E o meu coração não está nisso. Onde está o teu coração? Está num plano futuro de ficar milionário? Está num plano futuro de, enfim, casar? Não sei qual que é tua ambição aí. Nenhum problema com essas coisas. Mas, onde está de fato o teu coração? Se Deus te chamou para ser solteiro o resto da vida, e aí? Está amarrado, em nome de Jesus. Não, Deus falou que não é bom que o homem fique só. Amém? Se agarra, né? Anda pela fé que você tem. Mas está entendendo? Onde está o nosso coração? Tem uma mensagem aqui que é importante a gente cavar, e vamos cavar um pouquinho mais. Vamos falar de um outro rico. Um rico aí bem conhecido, baixinho, conhecido como Zaqueu. Fizeram uma música para esse Zaqueu, todo mundo conhece o Zaqueu. Muito boa a música, por sinal. Está lá no capítulo 19 de Lucas, se você quiser acompanhar. Capítulo 19 de Lucas, versículo 2, diz assim, ó, havia ali, em Jericó, um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Ele queria ver quem era Jesus. Quando alguém quer ver Jesus, Deus está fazendo uma obra. Uma das primeiras palavras que o pastor Robson pregou quando veio para cá, ele falava que Jesus dizia, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E aquilo para mim ficou guardado desde aquele dia, assim, eu entendi o seguinte, eu entendi que quando alguém está tomando espontaneamente a iniciativa de seguir a Jesus, é Deus que está fazendo. Ninguém vem ao Pai se Ele não atrair antes. Deus está fazendo, então eu posso ir lá e falar de Jesus e a coisa vai acontecer. Não tem aquelas pessoas que você fica insistindo, e Deus não está fazendo lá, porque o coração lá está duro ainda, tem algumas coisas para Deus quebrar ainda, mas quando o coração está sedento, Deus está fazendo, e Deus estava fazendo algo aqui na vida de Zaqueu. A Bíblia fala que ele queria saber quem era Jesus. Veja, ele era um homem rico, ele devia ter se informado, mas todo mundo estava falando tão bem, ele podia até ter montado um banquete, convidado, usado seus contatos, se bem que ele, sendo publicano aí, devia ter um pouquinho de dificuldade com isso, mas a verdade é que as riquezas dele não o preenchia, faltava algo nele. Ele tinha essa sede, eu quero saber, talvez lá no fundo do coração dele, ele torcia, algo dizia, esse Jesus deve ser o Messias, e se ele é o Messias, ali eu acho que já o coração dele começou a mudar de lugar, ele estava pronto para mudar de lugar, ele estava torcendo que fosse o Messias. Então, continuando o texto, ele era de pequena estatura, e não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Então, veja, ele não conseguia, ele tentou, ele foi lá, se expôs no meio daquela multidão, pessoas que de repente não simpatizavam muito com ele, tentou olhar pelos ombros, mas havia muitas pessoas, não consigo, eu quero ver quem é Jesus, eu quero ter o rosto dele, eu quero saber quem ele é, ouvir de perto o que ele tem para dizer, e ele não consegue, talvez ele levou umas cotoveladas ali, e o que ele faz? A Bíblia diz que, no versículo 4, assim correu adiante. Lembra do primeiro jovem rico? Que correu? Olha aqui a sede aparecendo, a fome que a pastora falou também ali na ceia, que Deus colocaria no coração. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então ele calculou, olha, só tem uma rua aqui, e Jesus vai passar aqui, eu vou correndo. Eu imagino aquele Zaqueu com as perninhas curtas dele lá, levando 15 minutos para fazer 10 metros, e aí é uma árvore, que árvore? Vamos subir nessa árvore, é aqui que eu vou ver, e sobe naquela árvore, sedento, esse Zaqueu já começa a ser simpático para mim, assim, já começa a ser uma figura agradável, e ele sobe e agarra ali naquela árvore e fica esperando, você fica imaginando ele lá na frente, ouvindo o burburinho, as pessoas falando lá, e se aproximando, e ele aqui, só esperando, Jesus vai passar, e eu imagino a alegria dele, eu vou ver, pensa alguém se submeter a isso, precisa haver um tratamento até no orgulho da pessoa para se expor dessa maneira. Isso me faz lembrar de uma história, há muitos anos atrás,
eu ficava criticando muito as mensagens que pregavam aqui na minha cabeça, errou isso, versículo tal, tal, eu ficava dando uma de teólogo, daí eu estava sentado lá naquele canto, lá no final, lá, e alguém veio aqui em cima pregar do Zaqueu, e eu pensei, meu Deus, que mais tem para aprender de Zaqueu, eu pensava assim, já tinha ouvido a infância inteira sobre a história de Zaqueu. Naquele dia Deus tratou meu coração, e eu abri meu coração para ouvir. Senhor, eu quero ouvir, se o Senhor quiser usar uma mula para falar, eu quero ouvir, quero aprender. E aí eu comecei a me alimentar de Deus de verdade, aí eu comecei a me sentir saciado. Se você tem o teu coração assim, abre o teu coração, porque não é que falta pão na casa, que a gente fica olhando para o pão e fala, acho que está meio velho, está meio borrachudo, e fica fazendo isso. Abre o teu coração e se alimenta, você vai sair daqui saciado no nome de Jesus, amém? Então, o que acontece? Quando Jesus chega debaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz, Zaqueu, chama ele pelo nome, e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou posar na tua casa, hoje eu vou me hospedar lá. E ele rapidamente desce daquela árvore, e o povo já invejoso, ficou, Jesus vai ficar na casa desse pecador aí, né? Deixa eles para lá. Mas Zaqueu, no versículo 8, diz assim, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu fiz que defraudou, roubou alguém, extorquiu alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Percebe a alegria? Jesus não pediu nada dele, ele começa espontaneamente a dar, porque a partir do momento em que Zaqueu se encontra o maior tesouro de todos os outros tesouros que ele tinha começam a perder o valor, e ele começa a mudar a visão dele. É isso que acontece quando nós vemos o verdadeiro tesouro, nossa visão muda, até as diferenças que a gente tem com as pessoas, a gente pensa, o que é isso? É tão pequeno para me preocupar com isso daí, vamos superar isso daí, tanta preocupação tem. Mas tem uma coisa muito maior e muito mais importante e eterna, começa a mudar, quando ele muda o coração dele de lugar, tira das coisas terrenas e coloca nas coisas eternas, a salvação chega na casa dele, aleluia. É o que Jesus diz, no momento em que ele fala isso, ele está com o coração ali, não é doando, Jesus não está celebrando isso, Jesus está celebrando um coração que agora mudou de lugar, saiu das riquezas terrenas e foi para as riquezas eternas, e Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, glória a Deus. Quando o coração muda, veja, Zaqueu era um homem rico, que se deparou com o maior tesouro de todos, e de repente, os seus tesouros perderam, não valiam tanto assim, e ao contrário do jovem rico da primeira história, que nós nem sequer sabemos o nome, Zaqueu é lembrado até hoje, música para ele tem um nome escrito no livro da vida para sempre. É isso, essa é a escolha que eu e você temos, quando nós encontramos Jesus pelo caminho, perceber o grande tesouro que no qual nós estamos diante, ou, contrariados, sairmos entristecidos. Sabe por que Jesus não precisou pedir nada para Zaqueu? Sabe por quê? Porque ele já tinha exatamente o que ele precisava e o que ele queria de Zaqueu, coração. Deus quer o seu coração e o quer por inteiro. Pode dizer para alguém aí? Deus quer o seu coração e o quer por inteiro. E quando eu digo inteiro, eu quero dizer sem reserva nenhuma. Sabe aquela criança que se joga confiando que o pai vai pegar? É sem reserva. Não, Jesus, eu vou para você, mas deixa que a minha esposa eu escolho, deixa que o meu casamento eu toco, deixa que a minha empresa eu toco, deixa minha carteira, batiza, né? Vai para o batismo e deixa a carteira do lado de fora. Jesus não entra totalmente na vida, Jesus não é o dono, então isso é ter alguma reserva. Deus quer o teu coração por inteiro, por isso que Ele vai em algum momento confrontar a mim e a você, sobre aquilo que nós amamos de verdade, e no momento então, que Zaqueu faz essa troca, que eu espero que cada um de nós faça todos os dias, porque essa não é uma escolha só de um momento, às vezes todos os dias aí você precisamos fazer uma escolha, de novo, a gente começa querido, a gente anda na caminhada como cristãos, e a gente está lá focado, pensando no reino, a gente pega um globinho desse tamanho e ora para o mundo inteiro, querendo salvar o mundo, nós vamos transformar o mundo, e isso é bonito, e isso é verdadeiro, mas em algum momento a gente começa a olhar para o lado, o pessoal começa a postar, e parece que ninguém está dando valor para esse tesouro que eu estou dando agora, e peraí, mas será que eu não estou com o tesouro? Eu começo a ficar em dúvida, e aí, não, eu acho que eu quero mesmo é destaque, eu quero
visualizações, eu quero alguma evidência. Começa assim. E de repente nós perdemos o foco do que é o verdadeiro tesouro. Mas Deus quer o seu coração, e o quer por inteiro. Como é que foi quando você encontrou Jesus no caminho? É bom você lembrar disso. Como foi que você estava? Como você recebeu Jesus? Se você ainda não recebeu, há um desejo que Deus crie fome no seu coração para que você encontre Jesus. Como é que estava o teu coração? Cadê a alegria? A alegria que nós estamos celebrando hoje na ceia. Cadê a alegria da salvação? Como diz o salmista, restitui-me a alegria da salvação, eu preciso, porque então eu te louvarei, então eu engrandecerei. Sabe, você pode vir cantar essas músicas, que ler aquelas letras ali, ou você pode falar de coração, orá-las, ser a tua canção, ser a tua expressão. Ser palavras direcionadas. A gente que está ensaiando muito, a gente tem que cuidar para não fazer as coisas de maneira automática, né? E você que talvez ali não sabe de cor a letra, não ficar automaticamente lendo, mas cada letra daquela, é isso que eu quero dizer para Deus. Isso também, se for outra coisa, você diz em cima da letra, não vai atrapalhar, pode ficar tranquilo. Cavando um pouco mais, Jesus nos conta uma parábola em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido no campo, no qual um homem, tendo-o achado, o escondeu. Então imagine, um homem está andando no campo, daqui a pouco ele, o que é isso aqui? Cava, um tesouro, mas que tesouro valioso. Ele já vai lá, cobre, sai, pega tudo que ele tem, pega uma carroça e começa a vender as coisas dele, e encher aquela carroça com tudo que ele podia arrecadar, e ele chega para o dono daquele campo e, quanto é que você quer? Está aqui, eu te dou tudo isso aqui, eu quero esse campo. Tá bom, pega. E aí ele está satisfeito, porque ele conseguiu o tesouro valioso que ele encontrou, o maior tesouro que ele encontrou na vida dele. É isso que está contando aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, no qual um homem, tendo-o achado, o escondeu. E, transbordante de alegria, ou em sua alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Veja, por incrível que pareça, muitas pessoas fazem o que precisa ser feito, mas não com alegria. E quando é assim, nós temos que nos perguntar, onde está o nosso coração? Mas aqui, eu imagino que o peito dessa pessoa aqui na parábola, se enche de tal maneira, que ela não pode conter, e transbordando de alegria, já sai fazendo, assim como aconteceu com o Zaqueu. Zaqueu começa, eu vou dar metade do que eu tenho já, eu estou transbordando, eu tenho que me expressar agora. Eu imagino que é isso que está acontecendo. Quando o reino dos céus e o seu rei é revelado a você, como um tesouro que estava escondido, você não só vende as suas coisas, como fica feliz em vender tudo, porque você encontrou o maior tesouro. Se você não sabe do que eu estou falando, procura, busca, e você achará. Porque o tesouro, o maior tesouro de todos, vale mais que tudo, vale mais que todos os bens que você possa ter, mais do que todas as pessoas, mais até do que a sua família, acredite. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não me merece, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não me merece, não é digno de mim, é o que Jesus está falando. Então, se alguém ama a sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a Jesus, o que faz? O que isso faz dessa pessoa? Um cristão? Parece que não, porque Jesus diz, não me merece. Você deve amar sua família, claro, deve amar seus filhos, claro, mas Jesus você deve amar 10.000 vezes mais, percebe? Quando alguma coisa entrar em conflito entre o que agrada a Jesus e o que agrada qualquer outra coisa, você, família, quem quer que seja, tem que prevalecer o que agrada a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21 diz o seguinte, Jesus novamente falando, não acumulem tesouros para vocês sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro, ou melhor, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Sabe, eu, graças a Deus, tive o privilégio de crescer vendo meus pais sacrificarem tempo, oportunidades profissionais inclusive, oportunidades de ganhar dinheiro, para servir no reino de Deus,
para juntar tesouros no céu, tesouros eternos, graças a Deus. E isso sim é herança. Você está preocupado em deixar muitas coisas para os seus filhos? É bom que você faça isso, mas se você não deixar o principal, que são os valores do reino, que é a palavra de Deus, o ensino na palavra de Deus, desde cedo, então você não está deixando muita coisa para os seus filhos. Sabe, a melhor maneira de você juntar tesouros no céu é servindo no reino. Você pode dizer isso? Servindo no reino. É a melhor maneira de você juntar tesouros no céu. Sabe, só que muitas pessoas não respondem ao seu chamado. Muitas pessoas, elas ficam adiando, talvez seja porque são tão ocupadas com tantas coisas para si mesmo, que não sobra tempo para as coisas de Deus. E ao mesmo tempo tem pessoas que abandonaram o seu chamado. E aqui, se você é uma dessas pessoas, eu quero te encorajar aqui agora, em nome de Jesus. Talvez os grandes motivos de alguém abandonar o seu chamado sejam feridas, mágoas. Em vez de romper com a ofensa que te fizeram, você rompe com o chamado ministerial que Deus te deu, com as palavras proféticas que Deus te deu. Será que você esqueceu dos sonhos que Deus te deu? Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez esteve muito ativo. Daniel, eu já fiz tanta coisa, calma. Já esteve muito ativo na obra, você pensa que já acabou. Você está vivo aí, não acabou ainda. Não diga não para o seu chamado porque te ofenderam. Não diga não porque foram injustos com você. Não diga não porque você não entende. Não diga não porque é difícil. Não diga não porque você está cansado. Não diga não para Jesus. Jesus está diante de você, te dizendo, venha para esse reino. E deixa eu te dizer uma coisa agora, se você recebeu Jesus e entrou nesse reino, não é só um privilégio servir nesse reino, é uma responsabilidade. Diz para alguém, é a tua responsabilidade de servir no reino. Senão por que você está aqui ainda? Se fosse só para ir para o céu, então vai. Não é nossa responsabilidade servir no reino, ampliar e encher a terra. Esse reino não vai chegar um dia quando Jesus voltar. Esse reino chegou no dia que ele já veio. Ele disse, é chegado o reino dos céus. Já está, só que esse reino não é visível, não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com os governos. Esse reino já está aí desde que ele chegou, e você é um cidadão desse reino, e é tua obrigação, teu dever, meu dever, servir nesse reino e expandir esse reino. É nosso dever. Mas eu não sei meu chamado. O que Deus quer de mim, Daniel? Eu não sei, eu me pergunto, não sei. Então deixa eu acabar de vez com esse teu dilema, de uma vez por todas. Glória, você vai ter agora a resposta do teu chamado. Amém? Está preparado? Então deixa eu dizer para você, o seu chamado está diante de você agora mesmo. O seu chamado está diante de você, é o seu alcance agora. O que você pode fazer para ajudar? Qual é a necessidade que há ao teu redor? O que você pode fazer para ajudar? Seu chamado não está num ponto no futuro, quando um dia, enfim, uma profecia irá se cumprir. Um dia você estará dormindo e alguém vai bater na sua porta e dizer, olha, tem uma multidão aqui de 1 milhão de pessoas, você precisa pregar. Isso não vai acontecer, já estou te adiantando. Esse ponto no futuro é onde Deus te vê, mas se você não der cada passo para chegar até lá, você nunca vai chegar até lá. E o primeiro passo é ir ao encontro das necessidades que estão diante de você agora. Se você der esse passo, então Deus vai te capacitar, Deus vai te abençoar. Olha, eu sei ajudar nisso, então eu vou ajudar nisso. Olha, eu não sei fazer isso, mas não estou vendo ninguém que faça. Eu estou disposto, eu vou, e Deus te capacita, e você aprende a fazer aquilo, e você de passo em passo vai chegar onde Deus quer que você chegue. Essa é a rendição que Deus espera de mim e de você, servindo nesse reino. Puxa, o tempo está estourando. Eu quero finalizar lendo rapidamente aqui 2 histórias que estão aí completas no livro Louco Amor de Francis Chan. E quero ler com o intuito de mostrar pessoas que perceberam o verdadeiro tesouro e o maior tesouro. A primeira delas fala do Sten. O Sten era um homem de negócios bem sucedido, conhecido ali na igreja do Francis. E certa vez estava fazendo um ato fúnebre e começou a falar do evangelho. No final da sua mensagem, ele disse às pessoas do velório: vocês não tem como saber quando Deus levará a sua vida, e quando esse momento chegar, não há nada que possa fazer a respeito.
será que você está preparado? Ele falava isso num velório. Pouco depois, o Sten se sentou, seu corpo tombou, ele morreu. A esposa e os filhos tentaram reanimá-lo, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Nunca me esquecerei, aí o Francis narrando, o telefonema que eu recebi. Saí correndo para a residência da família. A esposa do Sten, Suzy, estava chegando em casa. Ela me abraçou e chorou. Um dos seus filhos, John, saiu do carro em prantos e me perguntou: o senhor soube o que aconteceu? Ouviu a história? Eu me sinto tão orgulhoso dele. Meu pai morreu fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer: falar de Jesus para as pessoas. Não era alguém que não tinha nada para fazer, era um homem de negócios. E o que ele mais gostava estava evidenciado para os filhos dele. Onde estava o coração dele? E a segunda história é da Brooke, uma adolescente de 14 anos apaixonada por Jesus. Ela começou um grupo de estudo bíblico na escola. Ela trabalhava de babá, e sabe onde ela pegava o dinheirinho dela e investia? Comprava Bíblias que ela dava para os seus amigos que ainda não conheciam Jesus, e ela ia juntando pessoas, ajudaram e davam Bíblias para ela continuar com isso. E para você ter uma noção de que tipo de moça era, quando ela tinha 12 anos, ela escreveu uma carta, eu vou ler só um pedacinho, que dizia assim: eu vou viver da melhor maneira possível, serei feliz, vou brilhar, serei gentil com as pessoas, vou falar de Jesus para as pessoas, serei corajosa, não vou mudar quem realmente sou, não vou me meter em confusões, em vez disso vou ajudar os outros a resolverem seus problemas, serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história ainda na juventude. E de certa forma ela fez. Durante o primeiro ano no ensino médio, a Brooke estava num carro, a caminho do cinema, quando sofreu um acidente. Sua vida acabou quando ela tinha apenas 14 anos, mas não a sua influência. No enterro dela haviam 1.500 pessoas. Os colegas de aula vieram, eles liam poemas que ela escrevia, e sabe sobre o que eram esses poemas? Sobre Deus. Francis diz: falei do Evangelho e convidei as pessoas que desejavam conhecer Jesus a ir à frente e entregar a sua vida ao Salvador. Pelo menos 200 estudantes se ajoelharam em frente à igreja orando por salvação. Os obreiros entregaram uma Bíblia para cada um deles, e haviam Bíblias que a Brooke tinha guardado na sua garagem, na esperança de entregar a todos os seus amigos não salvos. Em um dia, a Brooke levou mais pessoas para Jesus do que a maioria de nós fará, talvez. Não se engane, histórias de pessoas que passaram suas vidas servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e apesar disso morreram de alguma forma aparentemente trágica, não são histórias de finais tristes, mas histórias de finais felizes. E o último versículo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz: sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um aqui, cada um de nós. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, mas se o que alguém construiu se queimar, sofrerá o prejuízo. Contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Deixa eu te perguntar, cadê as obras da tua vida? Ah, mas não é salvo pelas obras. As obras são sua responsabilidade. Efésios 2:8 não fala apenas que nós somos salvos pela graça, pela fé, mediante a fé, mas fala que nós somos criados de antemão para fazer as boas obras. Cadê as obras na tua vida que vão durar para sempre e vão resistir ao fogo? Onde elas estão? O que você está fazendo pelo reino? Quero te convidar a responder essa mensagem, orando no teu lugar enquanto nós louvamos. Faça a tua oração.